Esse vídeo é para pessoas que, assim como eu e muitos que eu conheço, têm dificuldade de suportar um período de dúvida. Quer sempre saber como resolver um problema que está acontecendo na vida, e isso causa ansiedade, te deixa sem dormir, te deixa estressado. Nós vamos falar sobre isso, como que eu resolvi esse problema na minha vida, porque ontem nos meus atendimentos eu conversei com algumas pessoas que estão passando por esse exato problema. Elas não estão enxergando a saída, e por terem muita pressa de enxergar a saída, elas estão ficando ansiosas, estressadas, e isso dificulta ainda mais de acontecer. Então, vamos nessa. Uma analogia que a gente pode usar para começar esse vídeo é a de: imagina que você está ilhado na tua casa. Veio um dilúvio, encheu de água ao redor e tu tá ilhado. Só que você tá ilhado, tua casa é no meio de uma pequena ilhinha, vamos dizer assim, né? E você tá ilhado sem saber o que fazer. Tu tem comida, tu pode ficar tranquilo, tu tem comida, mas tu não tem um barco, tu não sabe fazer um barco. Tentar sair pela água que está em volta da tua casa é perigoso. Você pode ser pego por animais, por seres humanos, bandidos, tu pode se afogar, enfim. Tu não pode sair. Só que ficar ilhado na tua casa é agonizante, porque apesar de ter comida, você sabe que um dia essa comida vai acabar. Apesar de você estar relativamente seguro, você está sozinho. Então você está numa situação que não é tão perigosa, mas que vai ficando cada dia mais agonizante conforme o tempo passa. A sensação de alguém que está enfrentando um dilema de sentido na vida, de não saber para onde ir, de não saber que decisão tomar, é mais ou menos essa sensação de você estar preso numa ilha e ter que esperar a água baixar. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul, né? Então essa é uma realidade que aconteceu pouco tempo atrás por causa das enchentes. Então é uma imagem que fica muito clara na minha cabeça. E aí você tá ilhado, você não consegue sair. Só que você tá louco para sair. Tu tá ficando ansioso, agoniado, estressado porque tu tá preso ali naquela casa. O que acontece na nossa vida é que quando nós estamos passando por esse período, o que a gente tem que fazer é simplesmente sentar, ir lá na nossa biblioteca da nossa casa ilhada e procurar pelo livro Como Construir um Barco, um manual de construção de barcos. Procurar pelo curso que por algum motivo você comprou algum dia, que é o curso de como cortar lenha para fazer barcos. E gastar muito tempo aprendendo algo novo que vai te ajudar a sair dessa situação. Porque o que acontece nesses momentos de dilema da nossa vida, esses pontos de inflexão, é que a gente para num lugar em que a gente não conhece a saída. E a gente tenta encontrar a saída por causa da nossa ansiedade, da nossa pressa. A gente tenta encontrar a saída a partir das coisas que a gente já sabe, já fez. Ou seja, tu vai buscar na tua memória e na tua imaginação o que te trouxe até aqui. Mas é aquela velha história. O que te trouxe até aqui não é o que te leva para o próximo passo. Então o que tu precisa é, eu vou ter que aprender algo novo que eu ainda não sei. Eu vou ter que enxergar uma possibilidade de ação que eu ainda não enxergo, para daí sim eu conseguir dar o próximo passo. E até lá eu vou ficar meio paralisado mesmo. E eu vou ter que suportar essa paralisação. Eu vou ter que suportar esse tempo que eu fico parado aqui sem saber o que fazer. Então veja, hoje você tem uma série de possibilidades construídas na sua cabeça. Como que funciona? Vamos entender um pouco de como funciona a memória e a imaginação. Você passou a tua vida colocando para dentro um monte de possibilidades. Essas possibilidades vêm da onde? Essas possibilidades vêm das pessoas com quem você convive e da cultura na qual você está inserido. Então você vai construindo possibilidades inconscientemente a partir dos filmes que você assiste, dos livros que você lê, das músicas que você ouve, das pessoas com quem você conversa, da cidade onde você mora. Tudo
com o qual você entra em contato vai formando possibilidades de vida dentro da sua memória. Então nós temos uma vida finita. Nós não vamos viver aqui, vamos dizer que tu vive até os 80 anos, tá? Então tu tem 80 anos de vida. E tu tem uma história, então, que ela tem começo, meio e fim. Ela começa quando você nasce, ela tem um meio e ela acaba quando você morre. E para a gente se guiar no mundo, a gente precisa buscar dentro da nossa memória as possibilidades de histórias que podem ser vividas. Então, todo mundo, todas as pessoas do planeta Terra têm um número limitado de possibilidades de vida, por diversos fatores. Primeiro, eu tenho um número limitado de possibilidades de acordo com as habilidades, os talentos que Deus me deu. Eu não poderia ser um jogador de futebol, nunca fui bom nesse negócio. Eu não poderia ser cantor, eu nunca fui bom em cantar. Então, essas possibilidades de vida já estão, elas são fechadas para mim. Eu não tenho como avançar nessas histórias. Eu não vou contar a história de um cara que foi um cantor, de um cara que foi um jogador. Ao mesmo tempo, eu tenho impedimentos cognitivos. Todo mundo tem níveis cognitivos diferentes. Então, eu tenho uma capacidade de apreensão das coisas diferente de você. E isso também já vai me fechar várias possibilidades de vida. Por exemplo, eu provavelmente jamais poderia ser um Elon Musk. Ele deve ter uma capacidade cognitiva muito superior à minha. Então, essa possibilidade de vida, de construir um foguete e ir para Marte, ela está fechada para mim também. A gente também tem possibilidades de vida fechadas de acordo com o lugar onde a gente está. Bom, eu moro no interior do país. Eu não sou um surfista, eu não seria um surfista. Eu não nasci no litoral, eu não nasci numa praia com ondas. Eu jamais seria um cara que esquia, um esportista, um esquiador, um atleta de snowboarding, porque eu não nasci perto da neve. Eu provavelmente nunca seria skatista, porque eu estou inserido numa cultura em que as pessoas não fomentam esse tipo de atividade. Então, os meus pais nunca me incentivaram a ter um skate, meus amigos nunca foram skatistas. Então, eu tenho possibilidades limitadas a partir das pessoas com quem eu convivo e do lugar que eu moro. E eu também tenho uma limitação de possibilidades a partir da quantidade de histórias diferentes que eu coloco na minha memória. E a única saída que nós temos para aumentar o repertório de histórias é lendo livros que contam histórias, vendo filmes que contam histórias, ouvindo pessoas ao nosso redor, o teu vizinho, o teu tio, o teu avô, o teu amigo, contando histórias de vida. E aí você vai construindo possibilidades de histórias para você. O que faz com que muita gente passe a vida toda sem encontrar um sentido? Essa pessoa não consumiu histórias suficientes e, portanto, ela não expandiu a quantidade de histórias possíveis para ela seguir. Esse é um grande drama que vai destruindo a vida de muita gente, que ele é apoiado pela nossa construção social de te limitar às possibilidades de histórias. A televisão vai te dar um número limitadíssimo e manipulado de quantidade de histórias possíveis. Os teus amigos, por estarem sendo manipulados pela televisão, eles também vão te dar um número limitadíssimo. A tua única saída é você ir atrás de histórias que não estão sendo contadas naturalmente. Ou seja, você tem que procurar livros e hoje, com a internet, você pode procurar vídeos no YouTube. Então, se você não for atrás dessas duas grandes possibilidades atuais, que são os livros, que é uma possibilidade atual, há, 8 séculos não tinha livro. Quando você estava lá no ano dos grandes mosteiros, só os mosteiros que conseguiam ter os livros, porque o papel não era uma coisa fácil de se ter. Muitos livros tinham que ser apagados para você reescrever em cima deles, porque você não tinha papel suficiente. As pessoas não eram alfabetizadas, então a possibilidade de leitura estava fechada para muita gente, para a grande maioria da população. Hoje nós temos a leitura como possibilidade aberta a praticamente todo mundo que é alfabetizado, porque tu consegue pegar livro de graça, tu consegue emprestar livro, consegue comprar livros com preço muito baixo. E nós temos também a possibilidade da internet, que abriu o YouTube
para todo mundo que tem acesso à internet. Então, todo mundo que tem acesso à internet pode acessar o YouTube, a não ser que tu esteja num país com limitações, sei lá, tu é um chinês, e pode enxergar, aprender novas histórias de vida. Quando você está nessa situação em que você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, o que você precisa fazer é exatamente isso. É consumir novas histórias para você enxergar possibilidades que você não enxergava antes. É como se você tivesse ilhado nessa casa, mas você não soubesse que barcos existem. E você só sabe que existe carro. Só que tu não consegue usar o teu carro para andar na água. Então, como você não sabe da existência dos barcos, é impossível que tu consiga sair daquela ilha. Tu vai ter que descobrir que existem os barcos, depois descobrir como fazer um barco, depois fazer um barco para então sair daquela ilha. O que acontece nesses momentos de dúvida em que você está completamente perdido, e eles vão acontecer na vida de praticamente todo mundo. Então, o que acontece na vida das pessoas, de praticamente todo mundo vai acontecer, quando você está perdido, é que você tem que fazer exatamente isso. Tu vai ter que, primeiro, procurar por possibilidades. Segundo, a partir das possibilidades que você encontrou, você vai ter que fazer uma lista, vamos dizer, das habilidades que você vai precisar desenvolver que você ainda não tem. Porque no geral é isso. Para nós darmos o próximo passo para a nossa vida, que vai nos levar para o lugar que a gente quer ir, a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. Aí você vai ter que desenvolver essas habilidades e, por fim, você vai ter que colocá-las em prática no mundo real. Então, uma coisa é eu aprender num livro como faz um barco. A outra coisa é eu fazer um barco. E depois de fazer o barco, a outra coisa ainda é eu testar o barco na água. Ver se ele não vai afundar, se não vai entrar água, se o vento não vai destruir o meu mastro. Então, percebe que tem 3 etapas aqui. Uma etapa de aprender, uma etapa de executar e uma etapa de testar aquilo que eu executei, confrontando com a realidade. De nada adianta, se eu estou na ilha, aprender a construir um barco e não fazer. De nada adianta eu aprender e construir, mas não colocar ele na água. Então eu vou ter que fazer essas 3 coisas. E é isso daqui que a gente não enxerga quando a gente está no meio dessa confusão. Tanto que, muitas vezes, nós vamos parar numa terapia, numa mentoria, nós vamos parar num aconselhamento para que a outra pessoa nos diga isso que é óbvio e que às vezes a gente vai falar, caramba, é verdade, era óbvio. Porque nós ali no meio do furacão não conseguimos enxergar. Então é como se você estivesse nessa ilha e você não se dá conta de que, cara, tem um monte de água aqui em volta. Não é com o meu carro que eu vou sair. Tu tá nessa ilha e tu fica pensando assim, cara, como que eu faço pro meu carro andar na água? Como que eu faço pra pegar o meu carro e... será que eu vou por baixo da água e o carro vai funcionar? Será que eu tenho que só girar os pneus e eles vão flutuar na água? Então tu fica tentando solucionar um problema de uma forma insolúvel. Tu fica tentando mexer com o que você já sabe para vencer esse desafio. Isso não vai dar certo. O que você vai ter que fazer é justamente suportar o tempo em que você vai conviver com a dúvida de não saber o que fazer. Então você tá nessa ilha e você vai ter que gastar um tempo. Existe o tempo para você encontrar o livro, o tempo para você ler o livro, o tempo para você aprender a habilidade, o tempo para você cortar a lenha, o tempo para você parafusar todas as madeiras umas com as outras. É um tempo necessário para você construir o teu barco e finalmente conseguir sair. Este tempo, se você não aprender a suportar ele, vai te destruir. Então você vai ter que aprender a suportar esse tempo de dúvida. E enquanto este tempo existe, o que você tem que fazer não é ficar parado, é adquirir novas possibilidades, novos roteiros, a partir deles adquirir novas habilidades e então executar, treinar e colocar isso em confronto com a vida real. E aí sim você vai conseguir sair deste ponto de inflexão, desse momento de paralisação, desse estado de dúvida, de não saber o que fazer com a tua vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Deixa um comentário, me fala se você gosta desse tipo de vídeo. Eu acho que é o meu tipo de vídeo preferido de fazer aqui.
E se você gostar, eu farei muito mais. Tá certo? Tamo junto, um grande abraço. Até a próxima.